Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, está começando o programa Vamos Juntas. Seja muito bem-vinda à nossa sala. No programa de hoje vamos te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas à sua volta, aprendendo um pouco sobre perfil comportamental. Já ouviu falar? Roda a vinheta. Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Ao longo da vida, construímos diversos relacionamentos e cada um traz um desafio diferente. Não tem aquela máxima que diz: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Será que isso é verdade? Será que o que é importante para você também é importante para o outro? Bom, estamos aqui levantando questões para conversarmos com uma especialista no assunto, a nossa comentarista Jussara Macarenco, que ajuda mulheres a se relacionarem melhor. E hoje, além de comentarista, é nossa entrevistada. Uau, um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Tão importante que pode fazer muita diferença nas nossas vidas. Com certeza pode mudar relacionamentos, né? Conhecer um pouquinho do outro pode mudar e transformar. E eu falo que é salvar relacionamentos familiares, é salvar casamentos, porque essa máxima de tratar o outro como você gostaria de ser tratado, isso é uma frase que é muito falada, mas as pessoas são diferentes. Verdade. E quando eu começo a tratar todo mundo igual eu gostaria de ser tratado, eu estou olhando como a minha visão, como eu sou, e não como aquela pessoa é. E é interessante quando eu descubro essa diversidade, que as pessoas são diferentes. E aí eu permito, então, entender que a pessoa não vai reagir igual eu reajo. E isso fez muita diferença, né, na minha história e na caminhada do meu dia a dia e com as mulheres que eu trabalho. Por quê? Porque você descobre algo que fala assim, gente, como é diferente. Para a gente entender assim, Jussara, mais na prática, por exemplo, você, na sua casa, você, seu marido... Então, sua filha Isabela, por exemplo. O que eu vou falar aqui, né? Vamos falar um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho aqui da teoria DISC, né? De William Moulton Marston. É uma teoria onde ele traçou ali perfis comportamentais, onde as pessoas elas se mostram daquela forma. Então, por que DISC? É uma sigla em inglês, DISC de dominante e de influente, né? S aí é de estabilidade e o C de conformidade. E lá em casa nós temos os 4 perfis, imagina? Nós somos 4, né? Eu, meu marido e 2 filhos. E o nosso primeiro ajuste foi no relacionamento, porque o meu perfil é totalmente diferente do meu marido. O seu é o quê? O meu é dominante. E ele? E o meu marido é conforme. Então, sabe o que é isso, né? Dominante, explica conforme. melhor. Vamos explicar melhor? Então, o dominante é aquela pessoa focada em resultado. Então, ele já está pensando o que vai acontecer. Que é o seu caso. Que é o meu caso. E o conforme é aquele que planeja. Então, o dominante, ele quer o resultado e rápido. O conforme, ele planeja e aí ele gosta de detalhes. Imagina como que era o conflito. Mas você está muito devagar. E aí você, nossa, você nem pensa. Entende que dentro de um relacionamento isso acontece? Você não planeja nada, você quer para ontem. Mas aí você só para amanhã. Então, isso faz o quê? Quando eu entendi, e ele também entendeu, que eu não estava ali falando brigando, eu só estava falando a forma que eu via. Por isso que tratar o outro como você quer ser tratado, por quê? Porque eu sou focado no resultado. E ele gosta de quê? De detalhes. Então, eu ia contar uma coisa, eu só contava o que aconteceu. E aí, quando ele vinha me contar, ele contava todos os detalhes. E aí, como era para mim desafiador? Por quê? Porque o perfil dominante, ele precisa ter o quê? Ele precisa se preparar, porque ele precisa entender o outro, porque o conforme ele necessita de contar os detalhes. E você queria acelera aí, Anderson. Vai pro final, me fala aí. Me fala o que aconteceu. E isso é importante, por quê? Porque quando você entende o outro, você o quê? Vai se adequar a
então permitir que o outro se expresse da forma como ele é. Perfeito, Jussara. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Quer saber? Tem interesse? Então não sai daí, a gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e hoje é dia do quadro Saúde e Beleza com a doutora Thaís Gobo. Ei, Sandra, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre melasma. Tão temido melasma, que agora após o verão piora bastante, né? Então, a primeira pergunta, doutora, melasma tem cura? Não tem cura, gente. Melasma tem tratamento e o tratamento tem que ser contínuo. E ele clareia bem com o tratamento. Mas se você abandona o tratamento, ele volta. O que piora o melasma? Quem tem melasma, o que deve deixar de fazer? Se expor ao sol, lugares muito quentes, tá? O uso de anticoncepcional, o uso de hormônios piora o melasma. A gestação pode contribuir com o aparecimento e piora do melasma também. E a genética também piora, né? E pode contribuir para o aparecimento do seu melasma. Então, doutor, eu tenho melasma. O que eu tenho que fazer? Hidratar a pele diariamente e usar protetor solar. Como? De 3 em 3 horas. E protetor solar com cor. Hoje em dia nós temos protetores já com fatores que clareiam o melasma, próprio para quem tem essa condição. Como que a gente orienta? O paciente que tem o melasma, ele tem que usar o bloqueador solar com cor por cima e passar até que a mancha desapareça, que ela não fique visível ao olho nu, porque ele impede o estímulo da mancha pelo sol e pelo calor também, tá certo? E os clareadores? Os clareadores são o segundo processo. Eles funcionam, eles ajudam, mas o fundamental é uma boa hidratação, uma boa fotoproteção da pele e lembrar que existem fatores como o uso de hormônio, a gestação, o calor, a radiação solar que pioram o melasma na pele. Então você precisa fazer essas medidas antes de iniciar o tratamento do melasma. Ele vai clarear, ele vai desaparecer do seu rosto, mas vai ficar oculto. Por isso que o tratamento é contínuo. Parou o tratamento, infelizmente ele volta. Tá? Então precisa de um acompanhamento com o dermatologista e uma disciplina diária. Mas funciona e resolve bem. Gostaram da dica? Obrigada, doutora Thaís, pelas dicas. Bom, vamos voltar a falar sobre perfil comportamental. Eu creio que as pessoas em casa estão curiosas para saber como tem acesso, como elas podem ficar sabendo qual é o perfil de cada um. Então, é muito interessante porque o perfil comportamental ele é feito através de um relatório, né? E a minha formação é através de um relatório que a gente chama de CIS Assessment. É um relatório assim super completo. Você não vai saber só o seu perfil comportamental, mas você vai saber também a sua teoria de valores. É algo assim bem interessante porque quanto mais eu sei de mim mesmo, quanto mais eu me conheço, mais fica fácil eu lidar com o outro. Então, para todos que estão assistindo aqui, ó, se você quiser, o meu Instagram, Jussara Macarenco. Você vai lá, me manda uma mensagem, segue lá e eu vou te mandar também uma degustação para você saber um pouquinho sobre como é você, quem é você, qual é o seu perfil. Por quê? Porque muitas vezes, Sandra, as pessoas elas vivem adaptadas num perfil achando que ela precisava ser assim. E quantas pessoas a gente vê assim? E quantos desafios a gente vê de relacionamentos, em família, no trabalho, assim, né? Um líder, ele precisa entender dos seus colaboradores para ele tratar de forma que ele vai atingir aquele colaborador no perfil que ele tem. E vai conseguir extrair de cada colaborador o que ele tem de melhor, né? Sim, porque às vezes ele está certeza. exigindo muito de um que não vai conseguir dar o que ele quer, né? Imagina ele colocar um perfil influente, que é aquele comunicativo. Eu falo que influente é aquele, sabe assim, ó, para facilitar você entender, aquele que dá carona para todo mundo sem ter carro. Conhece gente assim?
Entendeu? Vamos, fulano, pode vir comigo. Ah, você tá de casa? Não, eu tô com a Sandra. Entendeu? Esse é o perfil. Então, imagina se num trabalho ele é colocado para fazer planilha. Não vai dar certo. Não vai. Então, ele precisa de ser aquela pessoa que vai relacionar com pessoas. Mas você pode colocar um perfil conforme, porque ele vai fazer um controle. Se é na área de financeiro, imagina um conforme. Ele vai controlar tudo. Então, é entender um pouco mais, isso facilita onde você vai colocar o seu colaborador. Então, eu acho que toda empresa tinha que fazer isso. E para você, na sua família, se você sabe, né, como fica muito mais fácil hoje lidar com meus filhos, entendeu? Porque não adianta, o meu filho é estável, é aquele calmo, que não vai sob pressão, que precisa ser explicado por que eu estou falando aquilo com ele. Porque se você dá metade, e para mim, né, se você dá metade da fala, ele fala assim, não, mamãe, você não falou o que era, você só falou a metade. Então, como isso é importante? E esse relatório é o mesmo de adulto e de criança ou é diferente? Então, o relatório para criança, ele é diferente, é diferente. Existe um relatório para criança, eu só trabalho com adultos e adolescentes acima de 15 anos. Para baixo eu não trabalho, mas existe também já. Mas você consegue, quando você tem o conhecimento, você consegue perceber, você começa a ver as características. Por quê? Porque é muito claro, assim, você começa a ver, hoje meu filho tem 12 anos, você consegue ver claramente, o estável é aquele que não, confusão de jeito nenhum. Ele abre mão para o outro, para não ter uma confusão. Eu acho que eu sou um pouco assim. Eu preciso fazer meu teste de novo, Jussara. Vamos marcar para a gente fazer. Certeza. E realmente isso é muito importante, né? Esse autoconhecimento é fundamental, porque a gente já sabe que quando você se conhece, você pode às vezes não conseguir mudar o outro, porque é muito difícil você mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém. Mas né? você mudando você, se conhecendo, sabendo como agir, você vai fazer com que a mudança aconteça no seu entorno. Porque eu costumo falar, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Exatamente. Isso aí, Jussara, muito obrigada. Adorei conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Você de casa, se quiser conhecer mais, procure a Jussara, repete o Instagram. Jussara Macarenco, meu Instagram. Vai lá, manda lá, eu quero saber do meu perfil comportamental, você vai ter uma degustação e aí depois, se você quiser saber o relatório completo, a gente conversa. Isso aí. Beijo, Jussara, obrigada. Gratidão. A gente fica por aqui. Beijo pra você, 1, 2, 3 e vamos juntas! Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.